Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que hoje acompanha a página da nossa comunidade católica Gerando Vidas aqui no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui hoje para partilhar o Evangelho do dia. Esse Evangelho que significa, na sua raiz, boa notícia. Evangelion, do grego, significa boa notícia. Então, hoje, nós queremos partilhar essa boa notícia, a palavra de um Deus que está ao nosso lado, que caminha conosco e que nos ama incondicionalmente. Hoje é um dia também muito especial para a Igreja, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Padres e Irmãos Redentoristas, missionários da redenção. Eles te cuidam com tanto carinho do santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, São Paulo. Eles que têm tantas missões e popularizaram no Brasil as chamadas Santas Missões Populares, que é levar Jesus a todos os cantos, a todos os lugares. Eles, assim que vieram para o Brasil no século XIX, por volta do ano 1800, já tinham essa ideia de fazer missões santas e populares por onde passavam, por onde estavam. E aqui no Rio de Janeiro nós temos, acho que apenas uma paróquia dedicada que está na guarda dos redentoristas, que é a paróquia de Santo Afonso, na Tijuca, Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos redentoristas. Então, vamos rezar também para que eles sejam abençoados e possam continuar, então, com a sua missão de levar a redenção operada por Jesus para todos nós. E a palavra de Deus é fonte de redenção. Mas redenção do quê? Redenção de uma vida velha. Redenção de hábitos velhos. Redenção de tudo aquilo que não nos aproxima de Deus e nos colocar no trilho, no caminho, na certeza de que Deus está conosco. O Evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Mateus 13, 36 a 43. Vamos ouvir juntos? Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: Explica-nos a parábola do joio. Vejam que os discípulos é que pedem, né? Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Temos aqui uma coisa muito interessante. Jesus que explica a própria parábola que ele contou, que os discípulos não tinham conseguido entender. Nem todos provinham de regiões agrícolas. Alguns estudavam, outros eram matemáticos, como era o caso de Mateus. Era um matemático, era um cobrador de impostos. Pedro era um matemático, mas era um pescador, então não entendia talvez muito bem de plantação. Jesus tinha essa questão porque ele via vários aspectos da vida humana. Supõe-se que Jesus tenha tido contato para ter todo um arcabouço
de palavras, de linguagens. É provável que Jesus tenha tido contato com vários tipos de colheita, de cozinha, porque Jesus fala de culinária também, né? Quando ele fala da medida de farinha que a mulher pega e mistura com fermento. Ele com certeza via a mãe dele, via as amigas dele cozinhando. Então, mesma coisa com plantação, ele pode ter tido algum tipo de curiosidade. Ah, Jesus é onisciente, Jesus sabe de tudo. Tudo bem. Mas enquanto ele está no corpo do ser humano, ele se rebaixa a tal ponto de se permitir a si mesmo não utilizar-se da sua onisciência. O que queremos dizer com isso? Aquilo que Paulo mais tarde vai falar lá na carta aos Filipenses. Deus esvazia-se de sua glória e assume a condição de um escravo, fazendo-se semelhante, então, ao ser humano. Em tudo, menos no pecado. Se ele era semelhante a nós em tudo, menos no pecado, então ele também, embora onisciente, não utilizava a sua onisciência. Para que isso? Para saber o que o ser humano sente. Se havia uma coisa que Deus não sabia, era o que o ser humano sentia. E veio a saber e sentir em Jesus de Nazaré. Então, dentro desta limitação da onisciência, limitação essa que só vai ser destruída após a ressurreição, porque aí ele realmente mostra-se como Deus, ele teve contato com agricultores, com cozinheiros, com caçadores de relíquias e etc. Natural, uma vida humana natural, normal, como você e eu temos. Então, a onisciência divina estava presente em Jesus? Sim, ele é Deus. Entretanto, enquanto estava aqui na carne, ele limitava a sua onisciência. Era parte do seu esvaziamento de si mesmo, assumindo, então, a condição humana. Então, ele era limitado. Ele foi aprendendo aos poucos. Enquanto ele viveu na carne humana, ele foi aprendendo, inclusive, o que o ser humano sentia. Então, com este contato com agricultores, veio essa questão do joio e do trigo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, não foi bem uma reportagem, mas um Reels do YouTube, né? Naqueles shorts, aqueles vídeos bem curtos, e no qual explicava o que o joio fazia e o trigo fazia. Né? O joio, quando esmagado, triturado assim na mão, ele não tem nada. Ele é vazio por dentro. Então, ele não produz semente. Ele está ali só para roubar o adubo. Por isso que ele acaba sendo semeado junto com o trigo. Por quê? Porque ele rouba os nutrientes da mesma terra que o trigo está consumindo. Então, desta forma, ele também consegue crescer. Mas são ambos diferentes. O joio tem uma aparência mais escura, mais acinzentada, talvez. E o trigo não. O trigo é dourado, é amarelinho, é literalmente dourado. A cor dourada é a cor que melhor convém ao trigo. E aí, Jesus explica a parábola do joio para eles. Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Quando é que eu vou saber que eu sou boa semente? Infelizmente, eu nunca vou saber. Ou melhor, só vou saber num único determinado momento. Quando eu fechar os olhos deste mundo e abrir os olhos para o Pai. Aí sim eu vou saber se eu sou boa semente. Mas eu preciso me esforçar a cada dia para ser boa semente. Eu tenho que me esforçar para ser trigo e não joio. Eu tenho que me esforçar para ser fruto, para dar fruto e não ser simplesmente um parasita no mundo. Passar pela vida e não viver. Muitas vezes é o que acontece.
O trigo, quando ele é esmagado, está selado da mesma forma, você percebe na mão as sementes do trigo. E é aquela semente que depois vai dar a farinha de trigo, que a gente come no pão, no bolo, né? Ou o trigo mesmo in natura, ele pode ser um pouco menos triturado, vai dar o nosso tabule, o nosso quibe, tudo isso. Mas importante é saber que nós somos plantados nesse mundo para ser boa semente, para ser trigo, para brilhar. Precisamos brilhar. Brilhar não é síndrome da Barbie que brilha o tempo inteiro. Não. Não é ser estrela de cinema, artista de cinema, ou fazer grandiosas coisas. Um santo uma vez disse que ser santo não é fazer o extraordinário, é fazer o ordinário bem feito. Se você lava sua louça, mas lava com amor, tá aí, ó, um belo gesto de santidade. Se alguém faz algum tipo de trabalho que de repente até não gosta, o amor não é um gosto, não é um sentimento. Ele é uma opção de fazer aquilo que é bom. Já pararam para pensar nisso? Por isso que Jesus manda a gente amar o inimigo. Por isso que Jesus manda a gente amar o inimigo. O amor entre o esposo e a esposa não é simplesmente um amor que seja de sentimento propriamente dito. O que atrai, a atração é a paixão. Mas o amor em si é aquela escolha que os leva a, mesmo o outro tendo defeitos, preciso amá-lo mesmo com os defeitos. Ah, mas eu não aguento mais. Bom, você prometeu, meu irmão, minha irmã, peça a Deus forças para amar. Lógico que há limitação até mesmo nisso. Se a pessoa é agredida fisicamente, moralmente, emocionalmente, aí tem que procurar uma coisa aí para poder safar a situação. Não estou falando de agressões, mas estou falando de um amor que nos leva até mesmo a entender com generosidade o defeito do outro. Isso não serve só para casais, serve para grupos, serve para amigos, serve para parentes. Quantas vezes a gente não engole de um amigo determinado defeitinho que ele tenha, só para manter aquela amizade que é tão gostosa no geral, mas aquela pessoa tem um defeito, gente. Eu mesmo costumo dizer, sou cabeça dura. Meus amigos sabem disso. Ainda bem que meus amigos sabem que eu sou cabeça dura. E eu sei que alguns dos meus amigos também são bem cabeças duras. No entanto, a nossa amizade acontece por quê? Porque mesmo eu sendo cabeça dura, tenho outras qualidades. E eles também. Eu sei reconhecer a qualidade deles, eles sabem reconhecer as minhas qualidades. Eu sei reconhecer os defeitos deles, eles sabem reconhecer os meus. Então, nessa liberdade, a gente troca as nossas amizades. A amizade acontece na liberdade. Então, somos chamados a brilhar assim. Somos chamados a brilhar na liberdade. Somos chamados a brilhar no ordinário da vida. Não precisamos fazer grandes coisas. Madre Teresa não fez mais do que a obrigação dela, cuidando daqueles adoentados lá em Bombay, na Índia. Tantos outros, João Paulo II não fez mais do que a missão dele de Papa, viajar o mundo inteiro pregando o Evangelho. Francisco não está mais do que fazendo a posição dele de Papa, cuidando da igreja e promovendo aquilo que ele deve promover, que é um olhar mais misericordioso em relação a algumas coisas e estruturas da igreja. Bento XVI também não fez mais do que a sua obrigação enquanto esteve no seu pontificado. Buscou cuidar da igreja com todo amor e carinho. E quando renunciou, também não fez mais do que a sua obrigação de consciência. Porque ele mesmo disse, renuncio livre e espontaneamente ao ministério que me foi confiado pelos cardeais, ao ministério de sucessor de São Pedro. E se retira voluntariamente,
não interfere no governo da igreja, tanto que ele falava, né? Existe um só Papa reinante, este Papa é Francisco. Eu sou um emérito, eu sou um aposentado, que sirvo a igreja no meu silêncio, na minha oração. Veja que bonito. E ele brilhou. Mesmo 10 anos, quase 10 anos depois da renúncia, ele brilhou. Ele não viveu 10 anos, não completou 10 anos de renúncia. A renúncia dele foi em 11 de fevereiro de 2013. Mas esse homem brilhou no seu silêncio, no seu amor à igreja, no seu cuidado, no seu carinho, no seu, até mesmo na sua oração silenciosa. E que Francisco, quando esteve no Brasil, falou: o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, nos acompanha lá de Roma com a sua oração e com o seu amor fraterno a todos os jovens. Vejamos, hein? E ele fez no ordinário da vida, nas coisas simples. Quanta gente você conhece? A sua mãe, seu pai, que são pessoas simples, mas te transferiram valores imensos. Aquela senhorinha lá da paróquia ou da sua igreja evangélica, que faz tudo com muito, muito, muito amor. E esse é o trigo na terra. E aí Jesus continua. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Diabo, a palavra diabo vem do latim diabolos. Não, do latim não, desculpe, do grego, diabolos, aquilo que separa. E é o antônimo da palavra símbolos, que deu o nosso símbolo, aquilo que une. Então, ao invés de buscar muitas vezes aquilo que nos une a Deus, o nosso ai fé, como a gente costuma brincar aqui nas nossas reflexões, tem gente que prefere exatamente fazer o contrário. Diabolos. O inimigo que semeou o joio é o inimigo de Deus. É aquele que separa de Deus. É aquele ou aquilo. Tá? Às vezes aquilo que é bom pode nos separar de Deus também. Aparentemente falando. Um apego a um cargo, o apego ao dinheiro, o apego à família. Lembram da parábola que refletimos no outro dia sobre a pérola preciosa? Quando o camarada descobre uma pérola preciosa, ele renuncia a tudo e compra aquela pérola. Porque ele sabe que aquela pérola no futuro vai lhe render muito mais do que tudo aquilo que ele renunciou. Os ceifadores, a colheita é o fim dos tempos. Que não vai ser agora, gente. Não sei por que tanto alarmismo do povo dizendo: o fim dos tempos está chegando. Convertei-vos. Realmente, o fim dos tempos pode chegar a qualquer momento, para cada um no momento da morte. E, ao mesmo tempo, o fim dos tempos pode chegar para todos juntos, quando o Cristo glorioso voltar no fim dos tempos mesmo, que a gente não sabe dia e hora. Tá? Não adianta. Tentaram dizer que o calendário tal estava certo, que outro calendário dizia que outro dia era o fim do mundo, aí disseram que 2012 seria o fim do mundo, aquela corrida toda e ninguém quis saber de nada, todo mundo correndo atrás das coisas, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje. Então não nos alarmemos. Não nos alarmemos. Jesus conta essa parábola até para nos tranquilizar. Porque se nós formos trigos, a colheita é o fim dos tempos e os ceifadores são os anjos, o joio vai ser recolhido e queimado ao fogo. Vai ser desprezado, vai ser jogado fora.
Por quê? Porque não presta para o reino de Deus. Luz apagada funciona de alguma coisa? O que você faz quando a luz da sua casa acaba? Ou no caso, a sua lâmpada queima? Você tem que verificar a causa e tem que resolver. É a mesmíssima coisa. Se uma dessas lâmpadas aqui em cima, que iluminam aqui o cenário, queimar, eu seria obrigado a trocar uma delas. Jogar fora a antiga e colocar uma que brilhe. É exatamente a mesma coisa. O Filho do Homem enviará seus anjos, os anjos retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Não basta praticar o mal, não é só roubar e matar que seja pecado, mas também levar outros a pecar, levar outros a essa distância de Deus. Então, cada um de nós precisa ser responsável por isso. Difundir a palavra de Deus como ela é, não como eu acho que tenha de ser. Porque quando eu acho que tem que ser assim, a palavra de Deus já desvirtuou. Já estou pregando coisa que não é da palavra. Ali, no fogo, na fornalha de fogo, haverá choro e ranger de dentes. Jesus sempre conjuga isso, né? O choro e o ranger de dentes, a tristeza e a raiva. A tristeza de não ter conseguido ser trigo, ou não ter querido ser trigo. Consequentemente, para esses que praticam o mal, acaba tendo uma raiva de Deus, porque, não, você podia ter sido mais misericordioso comigo. Quantas chances de misericórdia a gente não tem, gente? Quantas chances? O hoje é o tempo da misericórdia. O hoje é o tempo do amor. O hoje é o tempo de você que busca o Senhor brilhar já agora, antecipar já agora o reino dos céus. Eu também preciso brilhar, eu preciso antecipar em mim o reino dos céus que já nos foi prometido. Nós temos um reino guardadinho para a gente. Jesus já garantiu o reino do céu para a gente. Agora a gente precisa conquistar. É muito fácil dizer, não, aceitei Jesus como meu Salvador, está tudo certo. Como alguns fazem por aí. Não, agora eu posso continuar na minha vida, o que eu fazia, o que eu não fazia, né? Eu já aceitei Jesus como meu Salvador, mas vou continuar na minha vidinha aqui. Lê do engano, doce ilusão. Porque quando chegar no fim dos tempos e for atirado na fornalha ardente, e não estou julgando aqui, estou citando o fato do próprio Evangelho, quando for atirado na fornalha de ardente, vai ficar com raiva. Poxa! Eu não disse que aceitava você como meu Salvador! E, no entanto, cadê a prova de que realmente aceitou? Cadê a grande prova que é uma vida mergulhada em Deus? Santo Afonso Maria de Ligório, que eu falei no início da nossa reflexão, ele foi um santo bispo que buscou em tudo o amor de Jesus Cristo. E levar esse amor, essa copiosa redenção, a redenção operada pelo Redentor, Congregação do Santíssimo Redentor, ou Redentoristas, ele funda. Só que ele era tão fiel, mas tão fiel à própria constituição que ele colocou dos Redentoristas, que nada mais era do que a palavra de Deus, colocada de outro modo, para ser seguido por esses Redentoristas. Ele acabou expulso da própria congregação que ele fundou. Ele foi expulso da congregação, mesmo sendo bispo, mesmo sendo tudo, e no silêncio brilhou. Morreu fora da sua própria congregação, da própria casa que ele tinha fundado. E depois os próprios redentoristas reconheceram o erro, pediram perdão a Deus, pediram perdão ao próprio Afonso de Maria de Ligório, mas já estava morto, e buscaram ver por que aquele homem no silêncio brilhou pela santidade.
E aí o reconheceram como santo. Colocaram e pediram à igreja o reconhecimento deste grande santo. O brilho do cristão é discreto, mas faz a diferença no mundo. Sejamos então assim e peçamos a Deus que esse seja o nosso brilho. Senhor nosso Deus, colocaste Santo Afonso Maria de Ligório na vossa igreja para poder nos ensinar a brilhar e ao mesmo tempo, Senhor, a não fazer alarde, a não ser aquele cano rachado que range, 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 mas que na vida não tem serventia nenhuma. Faz de nós, Senhor, servos verdadeiros do teu imenso amor, para que o mundo creia que tu enviastes o teu Filho Jesus Cristo para operar uma verdadeira salvação, redenção, felicidade ao gênero humano. Que pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, não se acovarde. Dá o seu like aqui embaixo, coloca a sua intenção de oração, vamos rezar por você, a comunidade Gerando Vidas vai rezar por você. E da mesma forma eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa hoje brilhar. Às vezes alguém que precisa estar numa depressão tremenda e precisa ouvir a voz de Deus, falando para ela, você é precioso, você é dourado aos olhos de Deus. Compartilha com aquele amigo, aquele colega que você sabe que precisa permanecer no Senhor, para que seja uma palavra de incentivo e de ânimo à sua vida. Ok? Deus abençoe e até a próxima.